Atlético Mineiro está de olho em Diego Pituca. E vamos falar também sobre o futuro de Guilherme no Santos. A pressão aumentou ainda mais após ele perder um dos pênaltis contra o CRB, que fizeram com que o Santos fosse eliminado da Copa do Brasil. Inclusive, o dilema: colocar Guilherme em campo contra o Vitória ou não? Porque se ele entrar em campo, ele atinge um número máximo de jogos e não pode jogar por outro clube do futebol brasileiro, atrapalhando a ideia do Santos de envolvê-lo em uma troca ou até mesmo vender, conseguir um dinheiro com o atacante santista. Então vamos falar sobre essas duas situações de Pituca e Guilherme e quero saber também a sua opinião nos comentários. É o momento de negociar esses dois jogadores ou podem ser importantes, pensando principalmente numa recuperação no Campeonato Brasileiro? Quero saber a sua opinião nos comentários e vamos começar então falando pela situação do Guilherme, depois a gente passa pelo Diego Pituca. Então, a matéria do Globoesporte.com traz o seguinte: vai ficar? Guilherme viaja para Salvador e pode fazer 7º jogo pelo Santos no Brasileirão. E aí a matéria diz o seguinte: o atacante Guilherme deve reforçar o Santos na partida contra o Vitória neste domingo pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador viajou com o elenco para Salvador e vive a expectativa de seguir no time titular. Caso entre em campo, ele fará o 7º jogo pelo Peixe no Brasileiro, o que impossibilitaria de se transferir para outro clube da Série A. Apesar de ser artilheiro do Santos na temporada, com 10 gols, Guilherme tem sido alvo de críticas da torcida por conta do mau momento em campo. O último gol dele foi contra o Noroeste, dia 19 de fevereiro, ainda pelo Campeonato Paulista. E aí a matéria fala: já são 11 partidas sem balançar as redes e outros 8 jogos sem dar ao menos uma assistência. No duelo contra o Bragantino, em 27 de abril, pela 6ª rodada, o atacante foi vaiado por torcedores do Santos na Vila Belmiro ao ser substituído por Matheus Xavier. Após sofrer uma lesão muscular na perna direita contra o CRB, no jogo de ida da Copa do Brasil, Guilherme desfalcou a equipe nos jogos contra Grêmio, Ceará e Corinthians e retornou justamente contra o CRB. O camisa 11 teve participação decisiva na eliminação do Peixe ao errar uma das cobranças de pênalti. Zé Ivaldo desperdiçou a última tentativa do Santos. Assim, gente, eu não vejo motivo para colocar Guilherme em campo, tá? Não vejo motivo, não vejo clima, não sei como pode, de uma certa forma, ser positivo para o Santos e para o próprio jogador. Só que assim, para você escalar o Guilherme, colocá-lo em campo contra o Vitória, a única justificativa para mim é o seguinte: olha, a gente precisa do jogador, até mesmo em questão numérica, por falta de opção. Então a gente não pode abrir mão do Guilherme nesse momento, só que a gente já tem informação que tem clube de fora do país que pode fazer uma proposta pelo Guilherme. Algum clube árabe, algum clube japonês, algum clube de Israel, algum clube da Turquia, não sei. Que aí pode fazer com que o Santos não precise necessariamente manter viva essa possibilidade dele jogar por outro clube do futebol brasileiro. É o único cenário que eu imagino. E ainda é um cenário arriscado, porque não é porque tem interesse de clube de fora que é de fato, né, você vai negociar esse jogador com esse clube de fora. Mas enfim. Aí a matéria segue falando: recentemente Guilherme recebeu uma proposta do Atlético Mineiro. A liberação poderia ajudar a quitar a dívida por Patrick, além de receber uma quantia em dinheiro. O Peixe não quis abrir conversas mais detalhadas e deixou o tema engavetado. Tinha também informações que o Atlético Mineiro poderia envolver o Igor Rabelo e também o Igor Gomes nessa troca pelo Guilherme. Só que aí seriam jogadores emprestados e não chegariam de forma definitiva ao Santos, mas também teria esse perdão da dívida pelo Patrick. Sendo bem sincera, tá? Igor Rabelo e Igor Gomes são jogadores também que têm uma passagem mais fixa, digamos assim, no DM, e também não são jogadores que eu acho que agregariam a ponto de ajudar o Santos a sair da zona de rebaixamento. Acho que o Santos precisa de jogadores que de fato venham são titulares incontestáveis, sabe? É um nível de jogador que eu espero
para o segundo semestre. É lógico, uma coisa é a expectativa da Nájila, outra coisa é a realidade que a diretoria vai conseguir trazer. Mas, enfim. Aí a matéria segue falando, o jogador tinha aprovação, né, o Guilherme, do técnico Cuca para reforçar o plantel, mas acabou dando lugar a Dudu, que deixou o Cruzeiro para jogar no Galo. Com o novo reforço, o Galo se retirou da negociação por Guilherme. Embora a relação com a torcida esteja desgastada, Guilherme tem bom relacionamento com a comissão técnica. O jogador tem ótima forma física e fôlego para aguentar os jogos, sendo importante também na visão interna para ajudar a marcar. Outro fator que pesa para a utilização de Guilherme é a disponibilidade de posições para atuar pelo lado esquerdo do ataque. Barrial tem sido titular pela direita, Soteldo está lesionado, Veron teve casos de indisciplina e não foi relacionado para o último jogo, e Matheus Xavier ainda busca conquistar um espaço maior no time profissional. Só que aí eu te pergunto, você que está me assistindo, por que o Santos não coloca então um outro esquema que não dependa necessariamente de você jogar com 2 pontas? Por que o Santos não povoa mais esse meio-campo? Você tem opções interessantes no time. Você tem opções como colocar novamente um Gabriel Bontempo jogando ali como um meio-campista. Dá para você colocar também um Ian, caso você queira, né, ao longo da partida, substituir algum volante. O próprio Matheus Xavier pode jogar nessa função. David Washington pode jogar ao lado de um Tassiano, ao lado de um Tiquinho. Assim, tem possibilidades, tem alternativas. Eu sei que a maioria de jogadores que a gente fala do time do Santos não são unanimidades, mas o Guilherme também não é uma unanimidade. Então, acho que dá para você encontrar outros caminhos do que você fechar uma porta de negociação para mercado brasileiro por conta do Guilherme. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês concordam em utilizá-lo contra o Vitória, depois a gente vê essa história de negociar o Guilherme, ou até mesmo mantê-lo aqui. Quero saber o que vocês pensam sobre isso. E também quero saber o que vocês pensam sobre essa matéria, que é sobre a possibilidade de Diego Pituca do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tá afim de jogadores que vêm sendo contestados no time do Santos, né? Informação do Lucas Mussetti, que fala o seguinte na matéria. O Atlético Mineiro discute internamente se vale a pena tentar contratar Diego Pituca, 32 anos. O técnico Cuca, de novo ele, é entusiasta da contratação, mas as movimentações do mercado dependem da avaliação do SIGA, que é o Centro de Informação do Galo. Pituca é um dos nomes analisados. Cuca trabalhou com Pituca em 2 oportunidades no Santos. Em ambas, ele foi titular no meio-campo do treinador. Só que aí é o problema que a gente fala não só do Santos, mas também do futebol brasileiro. A gente tem muito a imagem do que o jogador fez lá no passado. De fato, quando o Santos jogou com o Pituca e o Cuca era o treinador, o Pituca estava numa outra fase. Inclusive, é isso que estava na memória do torcedor quando ele estava para voltar para o Santos. Só que o Pituca hoje, atualmente, é um jogador que não ajuda nem na marcação e também nem no avanço de jogadas. É um jogador que dá mais toques para trás e para os lados. Pode ser que mudando os ares ele volte a jogar bola, sei lá, no Atlético Mineiro volte a jogar bem? Pode ser, mas hoje no Santos é um Diego Pituca muito abaixo do que ele já entregou um dia pelo Santos. E é frustrante, tá? Eu, como, acima de tudo, torcedora do Santos, a gente fica chateado com o jogador volta, a gente cria expectativa e ele não consegue corresponder. Só que é um jogador que tem um salário alto. Então o Santos também tem que pensar nessa questão financeira. Ainda mais que foi eliminado de forma precoce da Copa do Brasil, tem que pensar em reduzir alguns custos. O Pituca hoje é um investimento que o Santos fez alto, que até agora, né, não tá dando retorno técnico. Mas aí a matéria continua falando o seguinte: o meio-campista está em baixa nessa temporada e virou alvo do torcedor. Atualmente, ele se recupera de inflamação no tendão de Aquiles. O Atlético Mineiro não estaria disposto a fazer um grande investimento, mas topa perdoar a dívida do Santos por Patrick. O Atlético Mineiro vai querer enfiar essa dívida com o Patrick até em tudo, né? Em tudo. É igual o Santos com a dívida do Sacha com o Internacional, né? Tudo o Internacional queria enfiar essa dívida.
Mas aí continua. Cuca não gostaria de liberar atletas por empréstimo, pois entende que o elenco é enxuto. Aí também, né, meu amigo? Aí também. Há algumas semanas, o Galo procurou o Santos pelo atacante Guilherme. A negociação não avançou por conta do acerto com Dudu. Guilherme não está nos planos do Atlético Mineiro agora. Então essa é a situação de momento. Eu me atrevo até a dizer que outro jogador, o João Schmidt também, talvez receba proposta e talvez também não permaneça no Santos, tá? Eu vejo o futebol japonês muito entusiasmado com o João Schmidt, até mesmo com o próprio Diego Pituca. E o João Schmidt, sendo bem sincera, com essa questão do Zé Rafael, com o Gabriel Bontempo, o próprio Ian, o próprio Rincon jogando agora com o Kleber Xavier, não sei se são jogadores que vão ser utilizados ao longo dessa temporada. E também a gente tem informação, né, que o Santos deve ir atrás de outros, pelo menos outro volante. Então eu vejo João Schmidt e Diego Pituca, 2 jogadores que o Santos pode negociar visando a questão de grana, visando a questão de troca de jogador, enfim, algum acordo que envolva alguma coisa nesse sentido. Mas eu quero saber de vocês, como que vocês estão enxergando essa questão do Santos, que precisa qualificar o seu elenco, mas também precisa fazer algumas mudanças. Então quero saber como que você enxerga isso tudo. Me conta aqui nos comentários. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, que também é super importante. Grande abraço e até a próxima.